passada falando, dando um panorama do ambiente do Novo Testamento, porque o ambiente do Novo Testamento ele é essencial para aquilo que a gente vai aprender, para aquilo que a gente tem na Palavra de Deus. A gente precisa ter consciência do ambiente. Infelizmente, como sempre eu falo, eu não tenho como abranger todo o ambiente, toda a cultura que tem no Novo Testamento. E por não ter essa condição, a gente só deixa para vocês que vocês pesquisem, né? Que vocês olhem, porque toda a cultura, todo o ambiente do Novo Testamento influenciou demais naquilo que foi escrito. Vocês veem aí, acho que é 37, estou começando hoje, 37. Eu vou começar da 37, mas tem uma introduçãozinha aí antes da página 37. E vocês até já tiveram, se eu não me engano, ano passado, falando sobre os relógios, os fariseus, né? Eu falei com vocês sobre isso no período interbíblico. Então, não vou ficar repetindo uma coisa que vocês já ouviram. Tem alguns detalhes aí, até que eu não falei, seria bom que vocês dessem uma olhadinha em casa. Mas hoje eu preciso começar em Mateus, porque nós temos 4 evangelhos e nós temos 4 aulas daqui para frente. Eu não posso mais voltar na introdução. Então a gente vai começar falando de Mateus. Como a gente já viu, até no módulo passado, a gente já viu falando de... Esse negócio aqui, vou acabar pensando nisso. A gente viu no módulo passado que Mateus, ele abrange falando de Jesus Cristo como o quê? Alguém lembra? O Messias, o Rei, isso aí. A gente viu que Mateus, ele abrange especificamente Jesus como Rei. Por que Jesus como Rei? Afiada tá isso, viu? Deu aí, eu fico fazendo cola junto com ela, porque ela tá afiada. Tô brincando aqui com o Eric. Por que Mateus fala de Jesus como Rei? Porque o povo esperava um rei. Porque o povo esperava um rei. Mateus escreve para quem? Para quem que Mateus escreve? Exclusivamente para os judeus. Então, quando a gente precisa ter isso bem na cabeça, eu sei que isso vai ajudar vocês em alguma hora na vida de vocês, numa mensagem, alguém recebe? Amém. Isso aí, numa mensagem, numa palestra, em alguma coisa que vocês vão fazer, é preciso que vocês tenham isso na mente. Porque é importantíssimo a gente, quando a gente está meditando no texto, a gente saber para quem primeiramente foi escrito. Então, Mateus estava escrevendo para os judeus. Mateus era quem? Quem era Mateus? Alguém sabe? Não. Ninguém sabe? Quem era Mateus? Antes dele ser chamado evangélico, ele era um cobrador de impostos. Isso aí. Antes dele ser um discípulo, um apóstolo, ele era um cobrador de impostos. Então, mas Mateus não era um romano. Mateus era um judeu. Era um judeu que trabalhava a serviço de Roma. Era um cobrador de impostos. Então, Mateus estava... ele sabia exatamente o que o judeu cria. Então, para ele sabendo o que o judeu cria, e ele sabendo a circunstância em volta de Roma, da opressão de Roma, ele precisava escrever sobre o Cristo. Por quê? Porque o Cristo viria para o judeu para libertar o povo das garras de Roma. Eles esperavam ansiosos isso, né? O judeu esperava que Cristo viesse, o Messias viesse para libertá-los do poder político. E Mateus, sabendo disso, começa a escrever para os
já estava vindo, que estava ali, que era o Cristo. Vamos lá. Mas como é que ele fala? Isso aqui é importante a gente saber. Como é que o Mateus... Deixa eu chegar a falar um pouquinho disso. Como é que Mateus tenta convencer os judeus de que Jesus é o Cristo? Primeiro, citando o Antigo Testamento. Não dá para falar de Jesus Cristo, falar do Messias que o judeu esperava, sem citar o Antigo Testamento. Tem aqui, puxa para aqui, fica à vontade. Pode puxar. Sem falar os judeus sobre o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, as citações de Mateus como Messias, perdão, Jesus como Messias, as citações de Mateus eram do Antigo Testamento. A gente vai ver aqui algum texto sobre isso. Ele fala sobre o reino, no módulo passado a gente falou sobre o reino, então a gente sabe que ele vem especificamente falando sobre o reino. Ele expõe o reino dos céus prometido no Antigo Testamento, né, falado por João Batista e Jesus, representado pela igreja. E é importante você ler esse texto aí, alguém abre, por favor, Mateus 11:13, 3:2, 16, 18, 19 e 25, 31 e 34. Alguém abre, por favor? Mateus 11:13, primeiro aí. Todos os profetas da lei profetizaram até João. Porque todos os profetas E a lei profetizaram até João. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que ele está falando aí? A lei e os profetas profetizaram sobre Jesus, sobre o Messias. 3:2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus pregando o reino. Agora representado pela igreja, 16, 18 e 19. Esse reino. 18 e 19. E alguém mais? 25, 31 e 34. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ficarei as igrejas, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí 19. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Eu te darei as chaves do reino. Jesus falando, 25, 31 e 34. Quando vier o filho do homem na sua majestade, e todos os outros com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então Jesus, tanto Mateus, quanto Jesus, quanto João Batista, estão falando de um Messias, de um Cristo que vem pregar o reino. E esse reino não é só para a terra, mas também para o céu. A gente falou isso no ano passado, mas eu estou dando uma passadinha com vocês. Então, uma tradição digna de confiança atribui a Mateus a autoria dele. Então, essa tradição, que também vem do Talmud, que a gente falou semana passada, atribui a autoria a Mateus. Não há nenhuma controvérsia acerca disso, não. Geralmente as pessoas creem que foi Mateus realmente que escreveu. A gente já falou para quem foi escrito, né? É para os judeus.
também pelo grande número de citações, que é 60 citações do Antigo Testamento, é a maior citação do Antigo Testamento sobre o Cristo, que Mateus vem pregar. Isso tudo está envolto aquilo que a gente acabou de falar, que é para judeu. O foco é judeu, maior, principal é judeu. Então ele tem que citar as escrituras do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é o que valida aquilo que ele crê, aquilo que o judeu crê, né? As primeiras palavras, tá no ponto 2 aí, eu estou indo, tá? Porque eu estou pulando. Vocês estão querendo conseguir aí, eu não sei. Eu vou pulando. As primeiras palavras do livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, olha a minuciosidade de Mateus. Ele fala tanto sobre esse Cristo, que ele quer convencer o judeu, que ele fala da genealogia não só de Abraão, mas também de Davi. Ele fala, dentro da genealogia, ele fala sobre o reino davídico e o reino Abraão. Por quê? Porque são as duas maiores linhas de crença, de fé do povo judeu. É o pai Abraão e o rei Davi. Então são as duas coisas que ele precisava abordar dentro da genealogia. Por que Mateus começa com a genealogia? Porque o judeu crê o quê? Vamos lá? Por que Mateus começa com a genealogia? Porque o judeu tinha na sua essência de saber de quem era filho. Porque a genealogia do judeu é essencial. Hoje a gente nem sabe onde a gente veio, né? A gente olha assim, e da onde? É uma mistura tão grande, né? É uma mistura tão grande que a gente tem, de tantos povos que a gente tem no Brasil, a gente não consegue assimilar isso. Nós brasileiros não temos essa assimilação no nosso entendimento. Nós não temos essa questão de patriotismo, de gerações, de respeitar as gerações. A gente não tem isso por causa da mistura de povos. Mas o judeu tinha muito isso. E se ele não soubesse a linhagem das pessoas que estavam ali, eles não acreditavam. Não era, para eles não era importante se não fosse. Você é filho de fulano, você é filho de ciclano, porque vem lá de Abraão. Olha, você é filho de Abraão. Você é filho de Davi. Nós somos filhos de Abraão. Lembra quando a discussão, a gente já falou sobre eu sou semana passada, né? Quando a discussão deles, que Jesus fala antes que Abraão existisse eu sou, isso é um escândalo para o judeu. Porque Abraão é o maior de todos para ele. Então, antes de Abraão, então o que você quer dizer? Antes de Abraão não tem outro maior, só Deus. Então você está querendo dizer que você é Deus? Então, para eles, a genealogia é muito importante. E às vezes a gente não dá devida importância a isso. Agora sim, dentro das coisas espirituais. Na nossa genealogia, aquilo que a gente veio para nós, a gente às vezes não dá importância porque a gente não entende. O brasileiro não entende isso. Se nós entendêssemos, muita coisa iria esclarecer na nossa mente. Se a gente desse importância a essas coisas. Da onde a gente veio, como o pastor Marcos está cansado de falar lá na frente, né? De como vieram os escravos, do que aconteceu lá atrás, por que o Brasil é hoje o que é, porque coisas aconteceram lá que influenciaram a violência existe no nosso país por causa da violência que veio lá de trás. Então muita coisa vem por causa dessas coisas que aconteceram. E também para o judeu era assim. Se você não é filho de Abraão, tem alguma coisa errada. Por isso que também ele coloca Raabe no lugar. Deixa eu te fazer Como é que eles comprovavam? Por exemplo, eles tinham certidões, eles tinham que saber a linhagem dele? Eles tinham anotado a linhagem. Por exemplo, ele saiu de um país para o outro, um estado para o outro. Não existia essa de sair de um país para o outro, né? A não ser se fosse em cativeiro. Então eles tinham, a raiz judaica é uma raiz muito focada na sua terra. Eles não têm essa questão igual a gente faz assim, eu vou para tal país. Eles têm muito ali, é a minha terra, é a minha pátria, é onde Deus nos deu, onde Deus nos deu, a terra que manda leite e mel. Então é mais fácil. Mas ele tinha algo registrado sobre com certeza. dele?
Por exemplo, nós temos a certidão de nascimento, sabendo que a gente você cumpriu. Eles tinham. A certidão eu não sei. Mas eu sei que eles tinham na história deles, eles tinham os livros e se escreviam. Tanto é que números, né? Êxodo, números, tudo aí a gente vê a genealogia. Por quê? Porque eles anotavam isso. Era importante para eles anotar essas coisas. Então, não necessariamente uma certidão, mas os livros, a Torá, tudo mais que eles anotavam, tinha toda essa genealogia para eles saberem da onde eles vinham. Por isso que hoje a gente entende isso. Que era importante para eles, é isso que eu estou falando. Não é importante para nós, mas é importante para eles. E por ser tão importante, eles anotavam. Eles tinham a preocupação de estar ali, ó, passando de pai para filho. Saber quem foi o pai lá atrás, Isso aí. de onde veio. Isso aí. Hoje eu sei onde eu vim. Espiritual. Mas ele veio de Adão. Sou dono do mundo. Jesus Cristo, Rei. Uma única mensagem atravessa este evangelho. Jesus Cristo, como eu já falei, Rei dos Judeus. É legal isso aqui, ó. Mateus 1 representa as credenciais da genealogia de Jesus, de rei, no caso do rei. São as credenciais que Mateus coloca assim, ó. É a identidade, vamos dizer assim. A identidade do rei, ele já começa com a identidade. Uma credencial. Vocês querem um rei? Eu tenho um rei. É Jesus Cristo. Então, a genealogia é a base disso. Em Mateus 2, Jesus recebe a homenagem como um rei, né? Recebe a homenagem dos sábios do Oriente. E isso suscita inveja no outro monarca. Quem é? Herodes. Herodes era judeu? Herodes era judeu. Herodes era judeu. Eu também pensava que não era, mas Herodes era judeu. Porque naquela época, as pessoas, os romanos, muito sabiamente, pegavam pessoas do próprio povo e davam títulos a elas. Para quê? Porque elas sabiam como lidar com o povo. Então, se o judeu era de confiança do romano, como existiam os herodianos, né, a favor de Herodes. Então, assim como tinha ele era de confiança, ele era colocado em cargo de confiança. Por quê? Porque seria mais fácil ele lidar com o povo. Muito esperto, né? Aí ele lida com o povo sabendo quem é o povo. E porque a gente olha para Herodes e a gente fala assim, não pode ser um judeu, né? Porque as coisas horríveis que ele fez, né, as coisas tão ruins que a gente vê, dá a impressão que ele não é judeu, ele é romano. Mas ele é um judeu. Eu estava lendo sobre isso e falar. Pilatos eu não sei, mas eu acho que Pilatos não era, acho que ele era romano. Pilatos ele era um cargo acima, vamos dizer assim. Então já era um romano que estava ali, vamos dizer, supervisionando Herodes, que estava abaixo dele. Eu acho que é, tá? Eu tenho a impressão que sim, mas a gente pode dar uma pesquisada aí. Verdade. Nem sempre os de casa têm um coração mais bondoso, né? Você vai sair até uma mensagem. Mas Herodes era rei, ele não era rei, ele estava no lugar de rei, mas ele não era rei. Ele era rei entre aspas, instituído por Roma, não pelos judeus. Né? Porque o judeu não aceitava um rei a não ser aquele que queria, que era Cristo. Né? E Herodes todo mundo sabia que não era, nem tinha como. Nem linhagem ele tinha, na realidade, ali, na linhagem de Davi ou de Abraão. Mateus 3 apresenta-nos João Batista, um mensageiro do precursor. Mateus 4, o próprio Jesus Cristo anuncia seu reino. Então é uma sequência. Alguém apresenta Jesus, depois ele começa a se apresentar. Ele começa a dizer quem ele é, que ele é o Messias. O capítulo de 5 a 7 revela os princípios desse reino. É muito importante a gente ter isso na cabeça. Fala, Sérgio. Herodes era descendente de Esaú. Esaú? Está aqui na minha Bíblia. Olha aí, ó. Viu? Descendente de Esaú. Então era da linhagem. Embora Esaú tenha ficado lá, mas era da linhagem. Então, o Sermão da Montanha
literalmente são os princípios do reino de Deus. Mateus faz questão de dizer quais são os princípios do reino. E ele fala, nos capítulos de 5 a 7, a gente vai ver esmiuçado esse princípio. Lembra que eu falei no módulo passado? Que às vezes a gente quer fazer parte de um reino, mas a gente não quer cumprir aquilo que o rei nos manda. Lê Mateus de 5 a 7, você vai ver o que ele manda. E aí a gente vai ver como é difícil cumprir os princípios desse reino. Porque literalmente são coisas que Jesus fala ali que vai além da lei. A gente vai, se der tempo, a gente vai abordar um pouquinho isso aí depois. Peraí, deixa eu passar só pra gente ver. Os capítulos seguintes, de 8 a 9, demonstram esse reino de Deus. E esse reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Por quê? O reino de Deus não pode ser só de palavras. Eles esperavam um rei político. E Jesus vem trazer um reino de poder. Não poder de exércitos, mas um poder acima, sobrenatural. Então Jesus Cristo vem trazer esse reino. Ele vem trazer com o poder de Deus. E aí os milagres entram nisso aí. Quantos milagres você pode contar na sua vida hoje? Para pensar, não precisa ser dizendo. Quantos milagres você pode contar para pessoas que você já viveu ou alguém perto de você já viveu? Porque o reino de Deus não consiste só de palavras, mas de poder. E esse poder, ele tem que ser exercido por nós. É difícil a gente assimilar isso. Porque nós fomos criados, eu fui criada, eu nasci e nós fomos criados com uma mentalidade de que os milagres acabaram lá atrás. Eu fui criada assim. De que os milagres foram para aquela época. Agora não existem mais. Agora não se manifestam mais. Porque naquela época era preciso que os milagres acontecessem. Porque Jesus estava chegando, então precisavam se ver. Mas o reino de Deus não consiste em palavras só. Os milagres também podem acontecer nas nossas vidas. Tanto é que a gente vê por aí. Né? Não vê, talvez não vê com a frequência que até deveria ver. Porque cada um de nós, mas tem, né? Cada um de nós somos canais desse milagre. Porque a gente está muito matérico. Isso aí. A gente materializa muito as coisas. A gente vai muito no natural. Ah, mas a gente fala, né? Não que não seja, mas a gente fala, mas tudo está assim mesmo, o país está assim mesmo, o mundo está assim mesmo. É cada vez pior. A gente quer sempre uma tendência para a gente poder ficar com o nosso braço cruzado e nada acontecer. É assim mesmo, daqui para pior. E muitas vezes a gente não chama a existência o reino de Deus na nossa vida. O reino de Deus especificado ali no nosso dia a dia. E às vezes Deus está querendo usar a gente para orar, para fazer alguma coisa e algo novo acontecer na vida das pessoas e a gente está com a nossa mentalidade bloqueada, calcificada, por causa das coisas que a gente vai vendo. Porque a gente já viu, né, quem tem mais tempo de crente, já viu tantos extremos e a gente tem a tendência a se fechar, não é isso? Quem tem mais tempo de igreja sabe que é isso. A gente já viu tanto extremo que a gente se fecha naquele mundo do tradicionalismo. E aí a gente impede que o Espírito Santo faça. Então, se você ainda não teve, isso é um desafio para nós. Porque o reino de Deus precisa estar na nossa vida atuante. Né? Se você ainda não teve essa experiência, comece a ter. Comece a buscá-la. Não que vai ser uma coisa que tem que ser todo dia na sua vida. Né? Porque existem pessoas específicas que Deus dá ao dom da fé, que Deus dá ao dom de milagres, né? Que Deus dá ao dom da força. Não estou falando de dons. Estou falando de questões que muitas vezes Deus quer nos usar e às vezes a gente não se coloca. Não é isso?
estávamos conversando, e a moça estava falando, nós precisamos trazer Deus, no nosso caso, eu e ela, no nosso negócio. Então, por exemplo, ó, referência, identidade de Gideão. Uma das referências é Gideão. Gideão, quando o anjo chegou para ele, Deus é contigo. Quer dizer, ele estava salvo, mas ele não estava usufruindo do poder que ele tinha em Deus. Isso aí. Muitas vezes nós estamos salvos, mas nós não estamos usufruindo do poder que está em nós, através de Jesus Cristo. Nós estamos deixando a nossa vida nos levar a ser o céu. Mas o que nós podemos ter nessa vida, nós não estamos tendo porque não estamos trazendo Deus no nosso negócio. Isso. O assunto era esse. Mas em todos os níveis, não só no negócio. Né? Deus pode fazer milagres no seu negócio a ponto de ser uma referência para outras pessoas e pessoas se converterem por isso. Porque é isso que Deus espera. Trazer Deus para o negócio é fazer com que o negócio seja uma referência e seja uma referência visível e que também o reino seja beneficiado. Igual eu falei para ela, outra referência também é Abraão e Jó. Quando Deus entrou no negócio deles, as coisas mudaram. Então Deus tem que entrar no nosso negócio. Pode ser para me curar um enfermo, para me evangelizar. Deus tem que estar, não, eu não tenho que estar esperando só que eu sou salvo, não. Eu tenho que ter Deus para fazer algo a mais. Onde as pessoas vão ver e vão ver Deus agindo por causa de que eu fui buscar, porque senão eu vou ser salvo. Lindo céu, céu de luz, maravilhoso. Mas o que eu deveria fazer na terra, eu não vou fazer porque eu não chamei Deus para estar. Prova disso são os discípulos. Jesus sobe o monte da transfiguração, está lá com Paulo, Pedro, Tiago e João, maravilhoso, vamos fazer 3 tendas, ficar todo mundo aqui, que aqui está jóia. Né? E quando eles, a gente faz isso, né? Senhor, vamos fazer 3 tendas, dá vontade de ficar dentro da igreja, porque lá fora o negócio está pegando. Aí, quando saem do monte da transfiguração, eles se deparam com o quê? Alguém sabe? Não. Eles se deparam com 9 discípulos, um menino endemoniado, e os 9 discípulos não conseguiram expulsar. E eles estão ali. O pai do menino está ali. Está falando aí, saiu, eu lembrei. A gente gosta. Vai passar agora. A gente gosta realmente dessa posição da corpo, né? Mas quando a gente realmente faz o que você falou ali, né? Se abre para ser usado pelo Espírito Santo de Deus e o algo novo de Deus na nossa vida, as coisas começam a acontecer diferente. Deus nos surpreende e a gente está pronto para trabalhar na diversidade do que está acontecendo. Aconteceu um caso comigo. Eu ia fazer uma viagem e aí na Arraial do Cabo, próximo mesmo. E aí o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, se for da tua vontade que eu vá, que o Senhor me leve, mas que seja feita a tua vontade. E tinha administração do coral aqui na igreja. Aí Deus fez um movimento, o coral não ia ministrar. Eu viajei, quando eu cheguei lá, soube que o coral ia ministrar, aí ele viu que o coral ministrou na Páscoa. E chegando lá, eu deparei com uma pessoa endemoniada. E Deus usou a misericórdia do Senhor as nossas vidas para atuar ali naquele momento. Então você vê que quando você é guiado pelo Espírito de Deus e você se torna aberto para ver os milagres de Deus na sua vida, ele te usar como canal, aí você já começa a viver o reino de Deus nos dias de hoje. E quando nós chegamos lá, nós vimos verdadeiramente isso. Eu falei, Senhor, quando nós colocamos a tua disposição, tudo acontece segundo a tua vontade. E aquela mulher foi possessa por demônios, vários demônios. Vinha um, saía outro, vinha um, saía outro. Até em línguas e profetizar ela fez. E o Espírito Santo dando discernimento que não era de Deus aquilo. Nós continuamos com a oração de revelação. Foram quase 2 horas para a libertação dela. E aí ela foi liberta e tudo. Deus começou a revelar que o problema não era lá, era aqui em Nova Iguaçu, que ela tinha um terreno. O terreno onde ela mora era consagrado a demônios e a fetos enterrados. Tinha fetos enterrados. Então era uma coisa muito séria. Por isso ela estava carregando,
Deus revelou isso tudo. Mas o mais interessante é que quando tudo isso acabou, no outro dia, a gente no caminho de um passeio de barco que ia fazer, Deus usou um homem de Deus para falar assim, olha, Deus trouxe vocês aqui. E aqui